O Donald Trump está falando em taxar as importações como forma de criar um superávit no governo americano. Está falando em deportar os mexicanos e imigrantes ilegais, que são milhões. Mas quais são as motivações dele, quais seriam as consequências se isso for colocado em prática? O Donald Trump fez um discurso para ganhar a eleição. Isso é óbvio, fez um discurso para ganhar a eleição. Ele falou o que o povo americano quer ouvir. Porém, tem uma coisa que me chama muito a atenção no discurso de posse dele, é que ele usou a palavra declínio por 3 vezes durante o discurso de posse. Muito bem. Eu não vi outro momento da posse de um presidente americano citar a palavra declínio. E ele diz que agora é chegada a era de ouro dos Estados Unidos. E como que ele pretende chegar a essa era de ouro? Ele quer expulsar estrangeiros ilegais, quer expulsar os estrangeiros, principalmente os mexicanos. Já falou que vai mandar lá as Forças Armadas para conter a entrada dos mexicanos. E quer frear o desenvolvimento da China, principalmente da China, taxando os produtos chineses. Isso tem um nome, protecionismo. Mas se nós analisarmos friamente, não foi assim que a Rússia perdeu o bonde do desenvolvimento? Não foi isso que transformou a China, que era um império riquíssimo no passado, em um país que até 40, 50 anos atrás era uma miséria absoluta? Não é isso, não é exatamente esse protecionismo que fez do Brasil uma eterna promessa de país desenvolvido? Não é exatamente isso? Então, ao que tudo indica, é um momento de cortina de fumaça. A situação do americano é difícil, muito difícil, assim como da Inglaterra e da França. Bom, a Inglaterra já abandonou a Comunidade Econômica Europeia porque ela percebeu que não era páreo para a Alemanha, assim como a própria França está percebendo isso também. E por isso ela não quer participar do acordo com o Mercosul, porque ela sabe que se os produtos brasileiros, principalmente os brasileiros, entrarem lá, a agricultura da França, que tem um custo muito maior, custo elevado de produção, vai ser afetada brutalmente. E eles não têm capacidade de substituir isso exportando para nós tecnologia. Porque eles se acomodaram na exploração da África, os franceses se acomodaram na exploração da África, se acomodaram com o turismo, recebendo lá milhões e milhões de turistas em Paris e por toda a França. E por esse dinheiro, que é um dinheiro relativamente fácil de ganhar, porque um é subjugar o povo africano e tirar o ouro de lá, e o outro é receber turista. A França deixou de avançar tecnologicamente. O que não aconteceu com a Alemanha, porque a Alemanha perdeu 2 guerras e foi obrigada a implantar austeridade. Foi obrigada a investir em tecnologia, porque não teve tempo fácil para a Alemanha. A Alemanha não apostou a sua existência na exploração do povo africano. E não apostou a sua existência no turismo. Mesmo porque quem que iria optar entre conhecer a Alemanha e conhecer a França? E não optar pela França? A Alemanha, com tudo que ela representa da economia mundial, ela não tem a Torre Eiffel. Não é verdade? Ela tem a história de um ditador
que levou o país às ruínas. Então tem muitos outros pontos, né? Grécia, França, outros países, Itália, países mais interessantes para serem visitados. Então a Alemanha teve que se virar nos 30. Os Estados Unidos. Qual foi? Aonde que eles depositaram o seu poder econômico? No dólar. No dólar. No domínio mundial. Se você tem uma moeda que é aceita no mundo todo e você tem a maquininha, no caso, o Banco Central americano, se você tem a maquininha que imprime dinheiro, eu estou falando, né, de forma saudosa, hoje em dia não se imprime mais dinheiro, de tudo digital praticamente. Então foi ali que os Estados Unidos depositaram todas as suas fichas. Nós controlamos a moeda mundial. Isso é extremamente importante. Tanto é que eu vi uma conversa de um dos líderes mundiais e nessa conversa ele disse: não importa quem seja o presidente do país, importa quem seja o presidente do Banco Central do país. Para você ver como a elite financeira mundial pensa. Então os Estados Unidos têm um custo de produção elevadíssimo em comparação ao custo de produção da China. Tanto é que eles quiseram explorar a mão de obra chinesa. As indústrias americanas não foram para a China ajudar o povo chinês, não. Eles foram explorar o povo chinês para vender seus produtos mais baratos. É mais ou menos como aquele patrão que contrata o funcionário que custa mais barato, ele paga menos, e manda para a rua aquele que custa mais. A questão é que esse funcionário aprendeu a fazer o serviço, abriu a sua própria empresa e cobra mais barato. E além de cobrar mais barato, está fazendo um produto melhor agora. E daí como é que faz? Como é que faz? Usa o poder da força? Não dá mais. E é por isso que a China se uniu à Rússia. Porque a China sabia que uma hora os Estados Unidos ia começar a falar em expansionismo, enfim, em usar a força para conquistar, por exemplo, a Groenlândia. O Trump falou isso, que se necessário ele usa a força para recuperar o canal do Panamá, para anexar a Groenlândia, e até falou em relação ao Canadá. Sai do acordo climático de Paris. Abandona o acordo climático. Diz que vai perfurar mais, vai ter mais poços de petróleo, vai usar mais da energia suja. Quais são as consequências disso? A partir do momento que eu fecho o mercado a produtos que me custam mais barato, o efeito disso tem um nome: inflação. Inflação. Vamos supor que eu produza doce de leite aqui na minha casa. E meu custo de produção de um pote de doce de leite seja R$10. Tem um vizinho que consegue produzir a R$5. Eu compro do vizinho e automaticamente no meu orçamento mensal eu tenho uma economia de R$5. Agora vamos supor que eu brigue com esse vizinho. Estou achando que ele está ficando muito rico. E eu não posso admitir que esse vizinho seja mais rico do que eu. Veja, aí está o cerne da questão, o âmago da questão. Os Estados Unidos não podem, não conseguem ter a humildade de aceitar que eles estão em quê? Em declínio. Então, a partir do momento que eu brigo com aquele vizinho, não compro mais o doce de leite dele, mas eu adoro, não consigo passar o meu café da manhã sem doce de leite, eu vou ter que voltar a produzir o meu doce de leite com R$10.
Então de 5 vai para 10. O meu gasto mensal aumentou. Agora coloque isso em larga escala. Coloque isso no café, no suco de laranja, no doce de leite, na carne, na soja e assim por diante. Isso o americano, o cidadão americano vai sentir imediatamente. Aí expulsa todos aqueles mexicanos que estão lá lavando o prato, lavando o carro, cortando a grama e assim por diante. O que vai acontecer? Os poucos que irão ficar vão perceber que a demanda está aquecida. Então, se hoje custa $50 para cortar lá a grama da casa do americano de classe média, se não tiver um mexicano, vai passar a custar $100 para cortar a grama. Mas isso é só a grama. Agora coloque isso para lavar o carro, para limpar a casa. O resultado disso tudo é o aumento drástico no custo de vida do americano. Então aquilo que é para consertar a curto prazo leva a um desastre a médio e longo prazo. Deixa de importar os carros chineses. Um BYD que custa $30 mil vai custar $60 mil. Daí eu tenho o da Tesla que custa $50 mil. Obviamente o americano vai comprar o da Tesla por $50 mil. Mas o que acontece é que ele sai de uma opção da compra de um carro de $30 mil e vai para uma compra de um carro de $50 mil. Quase o dobro. Quase o dobro. O que acontece? Vem a inflação. Qual é o mecanismo para conter a inflação? Aumenta os juros. Aumenta os juros. Dinheiro fica mais caro. Então, além do americano ter um aumento significativo no seu custo de vida, ele vai ter um aumento significativo no crédito. Agora, a pergunta que eu te faço: isso é sustentável? Isso é sustentável? Daí o Donald Trump diz que vai usar a força se for necessário. O problema é o seguinte: ele está comprando briga com o mundo todo. Tem um ou outro parceiro que está empolgado, mas ele está comprando briga com o mundo todo. E por que isso? Porque quem patrocina seu Donald Trump, seu Elon Musk e assim por diante, e os bilionários americanos, são pessoas que não aparecem na mídia, que controlam o poder econômico mundial. Estes estão dizendo para o Trump: olha, se o BRICS implantar sua moeda, nós vamos perder uma das duas vantagens que nós temos no mundo. Quais são as duas vantagens que os Estados Unidos têm em relação ao mundo? Poder bélico. Poder bélico. E a outra, o dólar. O Brasil e a Argentina têm um problema fácil para resolver. O problema do Brasil e da Argentina é o grande peso do Estado. O Estado pesa muito. E isso você consegue resolver. O Milei está resolvendo na Argentina. Corta assessores, corta aí ministros, verba de judiciário, super salários, diminui o número de prefeituras, menos gasto com legislativo, assim por diante, e você conserta o país. Então, você retirando aí alguns poucos milhões de pessoas que estão mamando no Estado, você conserta o país. Nos Estados Unidos o problema é outro. São centenas de milhões de pessoas recebendo alto valor. Alto valor. O custo americano é muito alto.
É fácil chegar para o americano e dizer hoje, ó, filhão, você não vai mais ganhar 8 mil dólares, porque isso é insustentável para a economia. Você vai passar a gastar, a ganhar 4 mil dólares. Mas isso para, vamos lá, colocar por baixo 100 milhões de pessoas. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos quebrar, porque a China vai tomar conta, os BRICS vão tomar conta. Você acha que é fácil convencer 100 milhões de pessoas a receber metade do que elas estão recebendo? Praticamente impossível. Agora o governo brasileiro, o governo do Milei, da Argentina, consegue. Consegue. Vai deixar aí 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas insatisfeitas. Mas a grande maioria da população vai ficar satisfeita. Quando vê a redução dos impostos, quando vê o país andando. Lá é o contrário. Para você consertar a vida de alguns poucos detentores do poder econômico nos Estados Unidos, você tem que fazer mais de 100 milhões de pessoas pagarem o pato. Aqui é o contrário. Se você deixar insatisfeito 2, 3 milhões de pessoas, você vai fazer 150 milhões de pessoas terem qualidade de vida melhor. É o inverso, o problema é inverso. Então o Brasil tem um problema fácil de resolver. Estados Unidos, França, Inglaterra, esses não. Esses têm um problema difícil de resolver, muito difícil. E é por isso que o Trump fala em declínio. Vai construir um muro? A China construiu a muralha da China. Vai construir um muro agora ali na fronteira do México. Vai expulsar estrangeiros. Vai se fechar para o mundo. Por quanto tempo uma economia resiste isso? Talvez até o final da vida do Trump? Sim. Aquela turma dele talvez consiga viver alguns anos ainda nessa molezinha que eles criaram por ter o controle da moeda mundial, o dólar. Mas o filho dele, que tipo de país que vai receber? A Inglaterra, quando viu que era perda de tempo, era mau negócio continuar brigando com os Estados Unidos, com a independência dos Estados Unidos, eles entregaram a rapadura e trataram de formar uma parceria com os Estados Unidos. Disseram, tudo bem, nós éramos os primeiros, agora os primeiros serão vocês. Mas nós queremos ser parceiro de vocês. Seria muito mais inteligente para o Trump ele aceitar a ascensão dos BRICS e dizer assim, tudo bem, vocês vão dominar a economia, mas eu quero ser parceiro de vocês. Mas o que impede o americano, de pensar dessa forma? O orgulho. Orgulho, vaidade, soberba. Admiro muito os Estados Unidos pela liberdade de expressão, que eles vão lutar pela liberdade de expressão, uma coisa que eu admiro muito. Admiro muito os Estados Unidos pela capacidade de competitiva que eles têm. Pela seriedade no ensino. Enfim, pelo funcionamento da justiça. O juiz americano, ele observa o caso, vê na lei o que se caracteriza como subsunção do caso concreto à lei, e aí ele chega a uma conclusão. Aqui no Brasil a coisa é um pouco diferente. Aqui no Brasil parece que o juiz ele já tem na cabeça que sentença que ele vai dar, ele vai buscar na lei alguma coisa que se encaixe dentro da sentença que ele já tem pronta. Então eu admiro a justiça americana. E agora estão considerando como essa capacidade de acolher o mexicano, o latino, o imigrante. O Trump quer transformar isso num defeito, não numa virtude. Nós podemos imaginar no que vai dar. Nós podemos imaginar. A grande questão é que nós temos aí uma pessoa orgulhosa, vamos colocar como se fosse uma pessoa, os Estados Unidos, uma pessoa orgulhosa, que não quer abandonar seu protagonismo e é detentor das maiores armas do planeta, da maior máquina de guerra do planeta. É essa a questão. É essa a questão.
Mas resta também nós olharmos a história. A Alemanha, em determinado momento, tinha a maior máquina de guerra da Europa. Mas não era maior que a máquina de todos os outros países unidos, inclusive o Brasil. Dava conta, sim, né, da França, da Inglaterra. Mas não deu conta da França, da Inglaterra, mais os Estados Unidos, mais o Brasil, mais os outros países que se uniram. Donald Trump sai da Organização Mundial da Saúde. Fala, nós estamos enviando 500 milhões de dólares e a China manda só 39. Sai do acordo climático. As pessoas, muitas pessoas já não gostam de pessoas que são muito mais ricas, tem uma certa inveja, tem uma certa, né? Olham para aquelas pessoas assim, poxa, fulano de tal, por que será que ele tem tanta sorte? Agora imagine um rico, arrogante, que diz que não vai te ajudar mais. E ameaça anexar ou tomar no braço, na força, Canadá. Canadá, parceiro. Imagine aqueles que não são parceiros, como é que devem estar pensando os presidentes do país. Se ele sugere isso em relação ao Canadá, em relação à Dinamarca, que a Groenlândia pertence à Dinamarca, que é um país da OTAN. Agora, se ele sugere fazer isso com os amigos, o que ele não seria capaz de fazer com os inimigos? Então veja que o seu Donald Trump, como um político aqui do Paraná chama, o Donald Trump, ou Donald Trumpa, como diz o Putin, né? Esse eu achei bacana, Donald Trumpa. Tem um probleminha aí. Volto a dizer, a Inglaterra engoliu o sapo e conseguiu se manter. Bem, aí por quantos anos? Mais de 200 anos, né? Estados Unidos não está querendo aceitar a realidade. Então o resultado dessa composição toda é um efeito inflacionário. Inflacionário. Mas tem saída para os Estados Unidos? Tem saída. E qual é a saída possível para os Estados Unidos? América Latina. Mercosul, a Europa já está bem adiantada na negociação do Mercosul, na parceria do Mercosul. Veja, a Europa, no caminho inverso, não quer taxar, não quer aumentar alíquotas de importação, não quer reduzir os custos. O bifinho lá na França custa lá o quilo, sei lá, 10 euros, não, 20, 30 euros. Vai passar a custar 20. Com a carne brasileira sem as tarifas. A população francesa vai aplaudir. Se passar, né? Meia dúzia de fazendeiros. Agora a pergunta que eu faço. Por que esses fazendeiros não vêm para o Brasil? Já que eles estão tão apegados, eles podem continuar tendo lá a casinha deles lá em Paris ou no interior da França. Mas tem umas fazendas aqui no Brasil. Não adianta, a nossa agricultura é melhor, nossa produtividade é melhor, não adianta. E contra o Rolim, comandante Rolim da TAM, ele dizia assim, é muito mais fácil chupar o macarrão do que empurrar o macarrão. Imagina você comer macarrão empurrando o macarrão dentro da boca. É isso que o fazendeiro francês quer fazer? Empurrar o macarrão. É muito mais fácil chupar o macarrão. Então a esperança que eu tenho é que os Estados Unidos aceitem que vão perder a liderança mundial. Na boa. É difícil, mas é possível. E se juntem com a América Latina. Com a mão de obra da América Latina, que é a única capaz de concorrer com a mão de obra da China.
trocando em miúdos, temos bastantes pobres aqui. Esse caminho de retomar a indústria americana, de fazer a indústria americana forte novamente, isso é uma piada. É uma piada inflacionária. Uma piada inflacionária. Não dá certo. Os Estados Unidos da América estão correndo um risco de colocar abaixo tudo de bom que eles construíram. Por soberba. Por arrogância. Por apego. A uma liderança que não existe mais. Mas para isso eles vão ter que eliminar esses parasitas, capitalistas parasitas de Wall Street, que não sabem fazer outra coisa, não sabem consertar uma torneira em casa, só sabem enriquecer, emprestando, comprando coisas com o dinheiro que eles imprimem. Estes parasitas, se o povo americano tiver juízo, eles esquecem essa história de não deixar o mexicano entrar, esquecem essa história de não deixar os produtos estrangeiros entrarem a preços baixos, e vão direto nessa meia dúzia de cabeças, são meia dúzia de pessoas, que estão plantando uma catástrofe para o povo americano. Essa catástrofe pode vir por uma pobreza absoluta, ou pode vir através da morte de milhões e milhões e milhões e milhões de americanos através de uma guerra. Então, o povo americano vai ter que fazer essa opção. Ou corta a cabeça de meia dúzia de folgados que não aceitam, que vão ter que trabalhar. Ou então, o povo americano corre o risco de ir para miséria absoluta ou perder seus filhos na guerra. E até mesmo os seus lares, porque a gente sabe que uma guerra, hoje, com mísseis intercontinentais, pode fazer grandes estragos em solo americano, sim. Não é como antes. Brasil. Espera-se que o Brasil aceite a liberdade de expressão, recupere a liberdade de expressão, enxugue a máquina estatal e proponha uma parceria estratégica com os Estados Unidos. É besteira para o Brasil comprar uma briga com os Estados Unidos. Mesmo porque os Estados Unidos podem colocar a quarta frota do Atlântico aqui no nosso litoral e impedir facilmente essa parceria que muita gente está achando excelente, maravilhosa, com a China, com a Rússia, com o Irã. Se os Estados Unidos abandonar o seu orgulho e os governantes brasileiros abandonarem essa ideia ilusória de que vai ser fácil derrotar os Estados Unidos, a coisa pode ficar boa para a América, sim. E quando eu digo América, América do Norte, Central, América do Sul. É a hora da América se unir. Caso contrário, nós vamos ter um país poderoso, armado até os dentes e acuado, os Estados Unidos, e além de tudo, nosso vizinho. Ninguém quer ter um vizinho rico, louco e armado. Ou você quer ter um vizinho rico, louco e armado? Eu acho que ninguém quer ter. Eu prefiro ter um vizinho rico, parceiro,
e armado. Então está feita a reflexão e vamos acompanhar o senhor Donald Trump. É isso aí.